Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos falar de coisa boa, né? Para falar de coisa boa, a gente tem que falar de Vale, tá? O que está acontecendo com o Vale, que não voltou lá para os R$ 90, R$ 120, igual tem muita gente falando aqui, Vale valeria, né? E realmente, quando a gente olha essa cotação do lucro atual de R$ 12,64, a gente vê aí tem aí uma diferença muito grande do valor justo pela companhia, né? Hoje o PL da empresa é de 5 vezes, tá? Ou seja, com esse lucro atual, em 5 anos esse investimento se pagaria, tá? E lembrando que não é uma empresa que tem só distribuído dividendos, ela tem gerado valor para o acionista na forma aí de recompra de ações, tá? Ou seja, a gente está falando de uma recompra de ações aí na casa de 1 bilhão de papéis, tá? É uma empresa aí que tinha mais de 5 bilhões de papéis e hoje tem pouco mais aí de 4 bilhões. Será que essa recompra vai continuar? Então, isso meio que chama a atenção dos investidores. Essa recompra é um posicionamento muito positivo para a companhia e para o seu acionista, né, que gera valor a longo prazo. Acaba que você tem uma participação maior nessa empresa e essa participação maior, possivelmente, tá, no futuro, acabe tendo aí dividendos maiores para o acionista de longo prazo. Tá? Quando a gente olha aqui a cotação do minério de ferro, né, e Vale, a gente via sempre houve uma correlação muito grande, né, entre o minério de ferro e entre Vale, tá? E de março para cá, né, de maio praticamente, a gente viu essa perca de correlação, tá? Isso já aconteceu no passado e tem acontecido agora. Já Vale, por outro lado, aqui em amarelo, a gente vê essa cotação andando de lado, né? Desde maio, meio que não sai do lugar, vai ali nos R$ 80, volta para 60, vai nos 80 de novo, volta para 60, vai nos 80 e agora sendo negociado aí a R$ 68, tá? Totalmente lateral o papel. Eu a R$ 68 eu não tenho tanto interesse na companhia. Acredito eu que o cenário que o mercado vê é de uma cotação desse minério de ferro aí abaixo de $100, que mesmo assim vai continuar gerando aí um alfa muito interessante para a companhia, porque o custo de extração da Vale hoje é de $21 a tonelada, tá? Ou seja, um minério aí na casa de $50 ainda, a companhia continua entregando bons resultados, tá? Não esse baita desse lucro, igual teve aí esse ano, tá? Nesses 12 últimos meses, não um lucro comparado com o de 2021 e 2022, um lucro por ação aí na casa dos 23, $20, tá, por ação, mas um lucro aí na casa de 6, 8 reais, eu acredito aí para os próximos 5 anos, que é muito interessante, né? Imagina você aí recebendo R$ 5 de dividendo, R$ 6 de dividendo ainda da companhia. Igual a gente falou, é uma companhia que não tem que fazer grandes investimentos. É uma empresa que, em média, distribui aí, tem distribuído aí nos últimos anos, mesmo com recompra de ações, de 44% aí nos 12 últimos meses, 60% aí em 2021. Quando a gente dá uma olhada nesse lucro aqui de 2021 e 2022, muito provavelmente no curto prazo isso não vai acontecer. Por quê? A gente tinha aqui o dólar sendo negociado aí acima de R$ 6, tá? A gente tinha minério de ferro sendo negociado na casa dos $200 a tonelada. Então, muito provavelmente isso aí foi uma condição atípica do mercado, tá? Que acontece aí de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, mas eu não creio aí num lucro tão alto, aí, tão grande aí, igual foi em 2021, tá? Muito provavelmente, né, quem se posicionou aqui em 2018 com problema de Brumadinho, quem se posicionou em 2015 com problema de Mariana, tá? Muito provavelmente deve estar com essas ações aí de graça no bolso, porque só de dividendos a companhia já pagou aí muito mais do que valeria a companhia na época, tá? Ou seja, um baita de um case, tá? Um case aí de sucesso, uma empresa antiga na bolsa. Quando a gente olha para uma expectativa aí de 10, 15, 20 anos, a gente acredita que a companhia vai continuar existindo. É uma empresa que não vai multiplicar o seu capital aí por 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes aí no longo prazo, mas eu acredito sim que essa empresa pelo menos continue seguindo aí, ganhando, né? Do CDI, igual ela sempre ganhou. É uma empresa que hoje é uma das maiores mineradoras do mundo, tá? Se não for a número 1, é a número 2. E hoje, com essa cotação atual de R$ 68, para mim, eu não vejo a atratividade. Eu começo a olhar para a Vale para colocar em carteira abaixo de R$ 62, começa a se tornar um investimento aí super interessante. Lembrando que é um papel totalmente cíclico, né? Como Suzano, como Klabin. É o momento para comprar esse tipo de companhia é quando a commodity está em baixa. Hoje, quando a gente para pensar, o mundo tem um grande crescimento de construção civil? Cara, não temos, tá? Mas eu creio que isso vai continuar aí nessa média de crescimento, igual a gente tem visto.
Quando a gente para pensar no cenário de China, né? Uma das grandes construtoras que eles têm lá, a construção civil, pedindo recuperação judicial, né? Uma proteção aí contra os credores e meio que, querendo ou não, acaba ligando o sinal de alerta na cabeça do investidor. Então, por isso que a gente vê essa diferença de preço aqui, igual a gente viu no minério de ferro e na cotação de Vale, tá? Então, por isso que a cotação de Vale não acompanhou o minério de ferro, tá? Meio que China, quando a gente fala de China, a gente não sabe o que a gente pode filtrar ou não. O que a gente sabe é que a Evergrande, uma das maiores construtoras chinesas, pediu recuperação judicial, uns 15 dias atrás, aí, uma proteção contra os seus credores, mas mesmo assim liga um sinal de alerta no cenário para... Mesmo assim, liga um sinal de alerta, né, na cabeça do investidor, que faz ele precificar Vale para baixo, tá? Então a gente tem visto esse movimento, tá? Muitas das vezes o minério de ferro sobe aí uma pancada em uma semana e Vale meio que não sai do lugar. Então, muito provavelmente, hoje a gente esteja precificando Vale com minério de ferro aí na casa dos 80, 100 dólares, tá? Então, isso pode acontecer. Se eu fosse alocar capital hoje, não tivesse participação na companhia, eu esperaria esse preço cair, tá? É lógico, o papel também pode ir para R$90 aí, R$100 e disparar e depois você vir aqui me xingar, né? Isso pode acontecer também, mas eu gosto de comprar coisa barata, tá? Se é barato, se é bom, você está fazendo um bom negócio. Se é caro, se tem expectativa de cair, então talvez você não esteja fazendo um bom negócio. Então a hora de comprar quando ninguém quer, você vai lá e compra, segura, senta em cima e uma hora provavelmente você vai vender. Então vamos lá, vamos falar aqui de alguns números da companhia, tá? Hoje é a empresa que tem aqui o maior valor de mercado do Brasil, né? A gente está falando de uma empresa que tem um valor de mercado de 308 milhões de reais. Para você ter uma ideia, né? Há não muito tempo atrás, lá em 2015, a empresa aí teve um valor de mercado de 67 bilhões de reais. Ou seja, a gente teve uma baita de uma multiplicação, né? Saímos de 67 para 308 bi, né? A gente está falando de uma multiplicação aí de 6 vezes praticamente. Hoje é uma empresa que tem uma excelentíssima governança corporativa, ou uma corporation, mas é uma empresa que tem ali seus investidores de referência, tá? Estão muito engajados, né? O que é o engajamento dos caras? O cara praticamente quer money, tá? Quer dólar na carteira deles e quer valorização. Então, praticamente isso é tudo que a gente quer. O pessoal tá engajado, tá? A pagar dividendos, a recomprar ações, e a gente vê esse movimento aí desde 2018. A Cosan entrou agora no papel, meio que uma compra meio esquisita, que ficou com cara de hedge, mas mesmo assim se posicionou no papel, adquiriu uma participação, se eu não me engano, de quase 5%, na qual vai ser paga aí durante muito tempo, né? Então, Cosan acaba trazendo um nome muito interessante, que é o Rubens Ometo, para a companhia, tá? E talvez ele aí possa virar aí o executivo de frente da empresa, tá? Ou seja, vai trazer ainda mais pessoas boas para dentro da companhia. Hoje a receita líquida da companhia na casa aí dos 206 bilhões de reais, tá? Ou seja, a gente está falando de uma receita muito interessante. Quando a gente para pensar na receita de Vale e a gente para pensar, ela é totalmente dolarizada, tá? Ou seja, essa dolarização te traz um hedge natural, tá? Para caso uma piora aqui do cenário político brasileiro acabe impactando, tá? Na cotação do dólar. E isso te faz aí uma proteção, tá? Isso te traz uma proteção para o cenário interno aqui no Brasil, tá? Ou seja, aí na casa de R$4,80, se acontecer alguma piora aqui no nosso cenário político, a gente vê essa deterioração política acabando aí com várias companhias internas, né? Alta de juros, a gente vai ver uma explosão também do dólar, tá? Quem vai ser favorecido? Muito provavelmente companhias como Vale, Suzano, Klabin. Klabin nem tanto hoje, foi muito no passado, mas Klabin hoje atende mais o mercado interno, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui falando sobre os números da companhia, tá? É uma empresa que hoje tem tido uma margem líquida aí de 28%. Quando a gente olha essa margem líquida do papel, a margem líquida dela média é de 18%, tá? A gente vai ver aqui alguns números feios, né? Prejuízo aqui em 2019, perdão, devido aí aos problemas que aconteceram aí, tanto da Samarco quanto aí de Brumadinho, tá? Então a gente vai ver esses prejuízos aqui acumulados, mas a gente vê que é uma empresa que sempre teve uma boa margem líquida, tá? A gente está falando de um histórico aí desde 2005 até 2023, o que torna a empresa aí bem interessante. O lucro atual hoje é de 57 bilhões de reais. Se esse lucro cair 50%, cair aí para um lucro igual o de 2020, que ela teve aí um gasto gigantesco com essas operações que deram problema,
a gente está falando de um lucro aí na casa aí dos 25 bi, 30 bi, tá? Ou seja, um baita de um lucro ainda para a companhia, tá? Ou seja, você vai estar sendo remunerado na sua posição hoje na casa aí dos R$6 por ação, tá? Que é o lucro que você vai ter. Ou seja, muito provavelmente, né, esse dinheiro vai ser utilizado ou para pagar dividendos ou para recomprar mais ações. Eu, sinceramente, eu torço para a recompra de ações, para lá no futuro, um dia, quem sabe, me pagar proventos, né? Se não tiver o pagamento de provento, eu vou ver muito provavelmente a minha cota se valorizar, na qual vai dar no mês. A receita, né, caiu muito, tá? Quando a gente compara aqui com 2021. Igual a gente falou, esses 2 anos aqui foram anos atípicos, tá? A gente tinha dólar aí na casa dos R$6, a gente tinha minério de ferro lá na casa dos $200, então meio que foi uma loucura. Isso aqui no curto prazo, eu não acredito que volte a ter essa receita aí na casa dos 300 bilhões, mas mesmo assim a gente vê aí um crescimento aí ao longo do tempo, né? Meio que a gente vê aqui que o papel cresce a receita, depois tem uma contração, cresce a receita, depois tem uma contração e muito provavelmente no futuro vai voltar a crescer essa receita. E lembrando que Vale tem entrado em negócios novos, tá? Vendeu até uma participação recentemente aí para os árabes, na qual que é aí dos metais básicos, tá? Para o novo ciclo aí do carro elétrico. Então, muito provavelmente, a gente vai ver uma IPO disso futuramente aí na Bolsa, e a gente vai ver isso também dando aí um resultado para o acionista, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui no valor patrimonial hoje da companhia, é de R$ 42,77, né? No gráfico aqui a gente vê a evolução aí desse valor patrimonial, ou seja, a empresa vem aí crescendo, vem entregando resultado, e muito provavelmente a gente vai ver esse crescimento aí para os próximos anos. O ROI da companhia hoje, ROI médio dela, né? Eu gosto sempre de olhar no longo prazo, em média 19%, tá? Ou seja, um baita de um ROI. Hoje é um ROI de 30%, né? Esse ROI aqui de 2021. Isso muito provavelmente não vai se repetir no longo prazo. Isso aí foi praticamente aí mais uma distorção aí que a gente teve aí com o efeito do dólar, tá? E também o efeito do minério de ferro, que foi o casamento perfeito para a companhia pagar tudo que deveria pagar e ainda pagar dividendo para o acionista. Quando a gente dá uma olhada aqui, né? No patrimônio líquido da empresa, o patrimônio vem crescendo. Hoje é uma companhia que tem uma disponibilidade em caixa de 24 bilhões de reais, uma dívida bruta aí de 67 bilhões e uma dívida líquida de 42 bi, né? Hoje a dívida do patrimônio representa 0,35 em relação ao EBITDA 0,54, tá? Ou seja, um baixíssimo endividamento. Hoje, com essa dívida aqui de 42 bilhões, e com o lucro atual de 57, ou seja, seriam necessário 9 meses praticamente aí de lucro da companhia, tá? Para essa dívida se pagar. Torna um negócio aí totalmente interessantíssimo. Pessoal, o vídeo de hoje é só esse. Um grande abraço a todos que assistiram até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Bons investimentos, tá? E lembrando que qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente sempre tem respondido o pessoal aí com toda atenção e carinho.